Olá, meus amigos. Hoje a gente vai dar continuidade ao sistema respiratório. Na última aula, a gente falou um pouco sobre as vias aéreas, a passagem do ar até os pulmões e chegamos a comentar um pouquinho sobre a pleura, o diafragma, a caixa costal e o funcionamento do pulmão. Mas agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma revisãozinha rápida sobre esse sistema que a gente já discutiu, adicionando algumas informações e vamos retomar a segunda parte da nossa aula, tá? Então vamos lá. O sistema respiratório que nós estudamos falava de vias aéreas superiores e inferiores. Aqui nós temos a passagem do ar pelo nariz, né? O ar passa por dentro do nariz. O nariz é o principal órgão de aquecimento, umedecimento e filtragem do ar, uma vez que você precisa ter o ar limpo para chegar nos pulmões. Ele tem que estar úmido, assim como os pulmões são úmidos, e aquecidos, assim como o pulmão é previamente aquecido. Estas paredes são altamente vascularizadas, altamente inervadas também, para bastante sensibilidade, uma vez que o nariz também é parte da olfação, e também está comunicando-se com estes seios paranasais, que produzem secreções para umedecer e aderir também a micro-organismos nessa região. O nariz começa por essa abertura, chamada de narina, turbilhona-se com as conchas nasais e termina nesta região que chamamos de coanas. Daqui para frente já começa a segunda parte, que é a faringe. A faringe foi descrita como um órgão de comunicação, é extremamente importante a faringe, porque vai se comunicar através do tórax tubário, com a orelha, através da fauce, com a cavidade bucal, e também através da glote com a faringe. Com a laringe. Mas a faringe também se comunica, então, com o esôfago. É porque durante a alimentação a faringe precisa fechar as vias aéreas. Então, enquanto a úvula associada ao palato mole fecha a parte nasal, a epiglote fecha a parte laríngica, obrigando a região central da faringe, que se denomina orofaringe, a jogar o alimento para a parte do esôfago, tá? O ar vai descer não por essa região do esôfago, o ar deve descer passando pela glote e entrando na região da laringe, onde se localizam as cordas vocais. A laringe se localiza no pescoço e a sua continuação é no tubo, que nós denominamos de traqueia. A traqueia é formada por um conjunto de anéis cartilaginosos que termina num anelzinho chamado de carina, esta região aqui. E a partir da carina começa-se a ramificação brônquica. Existe um brônquio pulmonar, que se divide em brônquios lobares, que divide-se em pequenos brônquios lobulares. Isso é o brônquio lobar. Para os lados direitos são formados em 3 e para o lado esquerdo apenas 2. Então do lado direito eu tenho o brônquio lobar superior, o médio e o inferior. E os lobulares, que são segmentos, nós vamos ver depois como que são esses segmentos, tá? Aqui está a caixa torácica, nós vamos adicionar na caixa torácica o pulmão. Então vamos adicionar aqui. Primeiro, só relembrar, traqueia, brônquio pulmonar, brônquio lobar, brônquio lobular. Do lado direito eu tenho que ter um lobo, 2 lobos, 3 lobos. Do lado esquerdo eu tenho apenas 1 e 2 lobos. Lobos denomina-se pedaços. No lado direito, o lobo superior direito recebe ar pelo brônquio lobar superior. O brônquio lobar médio pelo segundo lobo e o inferior pelo lobar inferior. E do lado esquerdo, como é dividido em apenas 2 partes o pulmão, né, superior e inferior. Apesar de termos 2 brônquios, um direito e outro esquerdo, o direito é dividido em 3 e o esquerdo é dividido em 2, para divisão do ar. Mas isso não para por aqui, porque o ar tem que continuar o percurso dos brônquios lobulares até virar bronquíolos e terminando em pequenos sacos denominados alvéolos.
Os alvéolos são as regiões onde ocorre a troca gasosa, isso é, no lado de fora, aqui pelo lado de fora, existirão vários vasos sanguíneos que estão passando por esta região para fazer a troca gasosa, porque o ar que você inspirou é rico em oxigênio e precisa do ar para o sangue que está passando aqui. Mas o sangue que está passando aqui, antes, ele era rico em gás carbônico. Quando ele passou por aqui, ele deixou o gás carbônico nessa região e foi retirado o excesso de gás carbônico. E aí você faz a expiração, tá? Então, inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. A concentração de oxigênio, ela tem que ser alta no ar que eu estou respirando para eu poder captar bastante oxigênio. Além disso, nós também identificamos que o pulmão era percorrido ou envolvido por dois sacos. Esses sacos são denominados pleuras. Uma pleura fina, chamada de pleura visceral, e uma pleura mais espessa, chamada de pleura parietal. E entre as pleuras, um espaço virtual, isso é, não tem o volume, mas tem uma quantidade de líquido. Em geral, o líquido se acumula mais nas bases, na região dos recessos. O líquido intrapleural é aquele que lubrifica e facilita a movimentação da caixa torácica. Porém, ela vive em vácuo. Ela não deve aumentar e nem diminuir. A concentração de líquido tem que ser mantida a mesma durante a respiração. Aqui uma caixa torácica para mostrar para vocês a posição do tórax, a posição da traqueia entrando no tórax e os brônquios aqui dentro, tá? A posição do diafragma que separa o tórax do abdômen, e ele se chama diafragma por causa deste formato. Acima do diafragma nós vamos encontrar pulmão, coração e também as pleuras que protegem e dão mobilidade ao pulmão. Quando o diafragma contrai, ele traciona tudo aqui para a região central e ele traciona também o pulmão, obrigando o ar a entrar por aqui. Nesse momento, ele comprime toda essa parte torácica para baixo em direção às vísceras. E aqui fica aí a nossa parte de revisão. Agora existe uma outra parte que a gente precisa se preocupar, a parte que eu começo hoje, o sistema respiratório, as funcionalidades do sistema respiratório. Então vamos lá. A gente estava vendo então que o pulmão está aqui, ó. O pulmão, ele na verdade é formado por vários pedacinhos chamados de lóbulos que juntam, estão vendo? 1, 2, 3, vão formar um lobo. Está aqui o 5, junto com o 4 que está do outro lado, outro lobo, e aqui um terceiro lobo. Do lado esquerdo apenas 2 lobos, tá? Tá vendo? Um conjunto de lobos aqui, outro conjunto de lóbulos aqui. Por quê? Porque ó, a traqueia termina na carina, forma o brônquio pulmonar, ó, brônquio pulmonar direito e o esquerdo. Aqui é o brônquio lobar, aqui também é brônquio lobar e aqui também é brônquio lobar. Aqui só tem 2, um para cá e outro para cá. Esse daqui são os lóbulos. E aqui outros lóbulos e aqui outros lóbulos. Estão aqui no desenho os lóbulos, tá? Os brônquios lobulares levam ar para os lóbulos. Os brônquios lobares entram no meio dos lobos. Os brônquios pulmonares entram dentro dos pulmões. Desse lado, a ramificação demonstrando o brônquio pulmonar esquerdo se dividindo aqui, ó, essa região aqui é o brônquio lobar inferior, que pega uma região de brônquio lobular, que vira bronquíolo e que termina em uma zona de troca gasosa, que é chamado de alvéolos, tá? Os alvéolos, por si, nós discutimos que eles têm bastante vasos sanguíneos. Então, aqui uma representação azul, tá? Azul é um ramo arterial, o sangue está vindo aqui com gás carbônico, por isso a cor azul, né, desenhada para representar o gás carbônico. Passou pelo alvéolo, o que acontece? O sangue, quando volta, ele está voltando com uma outra cor, ele volta por um ramo de uma veia, da veia pulmonar, tá voltando com oxigênio. Então, o sangue que está vindo aqui tem só O2. O sangue que está voltando tem O2. Por quê?
porque o oxigênio foi trazido pelos alvéolos e agora eu preciso eliminar o gás carbônico. Na inspiração, trazemos oxigênio por alvéolos. Fez a troca gasosa, na expiração, eliminamos gás carbônico. Tá? Um adendo aqui que a gente deve fazer é que ainda existe um grande problema com relação ao tabagismo. Tá? O fumo, o cigarro, charuto, entre outras coisas mais, e o mais famoso, o narguilé, que promove aí a destruição das paredes, estímulos de irritação brônquica, a famosa bronquite crônica, e inclusive produção de secreção viscosa, uma vez que as paredes dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, inclusive das vias aéreas superiores, contêm pequenos cílios que captam e retiram sujeira que está passando por aqui, e o cigarro destrói esses cílios, eles deformam e com o tempo vai acumulando secreção e ela vai ficando cada vez mais viscosa, dificultando a passagem de ar. Tá? Aqui uma demonstração, né, da ramificação dos brônquios, e lembrando que dentro do pulmão também entra artérias e saem veias. Então tá aqui, ó, artéria pulmonar, veia pulmonar e as ramificações. Resumindo, existe ramos de artérias, ramos de veias e ramos brônquicos dentro do pulmão. O pulmão é uma mistura de vasos sanguíneos com tubos para passagem de ar. Tá? Quando nós respiramos, para fazer uma boa hematose, o ar que a gente respira precisa ser rico em oxigênio. Então veja aqui, o ar que nós inspiramos tem 21% de oxigênio. Levamos esse ar para os pulmões e quando a gente faz a expiração, a concentração de oxigênio diminui. Por quê? Porque você roubou para você esse oxigênio do ar ambiente. Mas, quando você inspira, a concentração de gás carbônico no ar ambiente é baixa. Mas, quando você expira, você aumenta essa concentração. Por quê? Porque você está jogando para fora o CO2 que o seu corpo produziu durante a atividade metabólica. Tá? Para que o sistema respiratório funcione, nós também discutimos que ele precisa de um músculo, o chamado músculo inspiratório. O principal e mais conhecido é o músculo diafragmático, o diafragma. Alguns autores colocam também músculos intercostais internos. Nós vamos dar uma importância muito maior para o diafragma do que para o intercostal. Além do diafragma e os intercostais, existem chamados músculos acessórios. São músculos que ficam na caixa torácica, que servem para a movimentação de coluna, pescoço, membro superior, escápula, mas que no momento de dificuldade de função diafragmática, os acessórios entram em ação, como por exemplo, quando você faz uma atividade física. Excedendo-se a atividade física, vamos falar do diafragma. O diafragma é um músculo, ele é inervado por ramos cervicais. Por isso, lesões no pescoço, na parte do início do pescoço, podem causar paralisia respiratória e uma pessoa tem uma parada respiratória e morre. Tá? O músculo ele tem origem na parte da frente do tórax, se chama xifoide, é uma pontinha que fica no osso externo, e também nas bordas das costelas e das cartilagens costais que ficam embaixo. E esse músculo vai se inserir lá na coluna lombar, tá? Entre as primeiras da direita e entre as duas primeiras da esquerda. E esse músculo no meio, entre a origem e a inserção, no meio dele tem um centro tendíneo, para onde toda a tensão é causada. E nesse centro tendíneo nós encontramos 3 buracos, que inclusive eu quero mostrar eles para vocês, esses 3 buracos do diafragma, que é para a passagem da artéria aorta, do esôfago, que é a parte alimentar, e também da veia cava. Por quê? Porque essas estruturas estão no tórax e elas precisam passar para o abdômen. E o diafragma ele vai interromper isso, né? Ele é uma tampa, então ele precisa ter 3 orifícios para essa passagem. Então tem uma comunicação entre o tórax e o abdômen através de 3 orifícios. O hiato aórtico, o hiato esofágico e um outro também chamado de forame da veia cava. Tá? Aqui estão os músculos que a gente chama de acessórios, tá? As setinhas que estão para cima
são os músculos inspiratórios. Esse daqui é o esternocleidomastoide, essas duas teclas são músculos do pescoço. Quando uma pessoa sente falta de ar, dá para notar esses músculos entrando em ação. Esses outros três que estão aqui são os escalenos, anterior, médio e posterior. Eles se inserem na coluna. Esses daqui são os intercostais. Mas existem músculos expiratórios também. Por quê? Porque o ser humano ele também pode assoprar. A respiração é dita que ela é ativa, a expiração ela é passiva. Porém, você pode assoprar para expirar. Então, não é obrigatoriamente você expirar relaxado. Você também pode fazer força para expirar, que é o que acontece em alguns casos de bronquíticos, porque quando o brônquio inflama, ele entra em um edema, ele fecha a passagem de ar, o indivíduo faz a inspiração e depois ele tem dificuldade de fazer a expiração. O ar fica preso dentro do pulmão. E aí é orientado essas pessoas a fazer exercícios expiratórios. Ensinam ela a assoprar para que o ar possa sair e entrar um novo ar ambiente, né? Senão o ar fica preso lá dentro sem oxigênio. Né? Aqui é o desenho que a gente viu do diafragma, ele é encaixado aqui embaixo, tá? Essa pontinha aqui, ó, é o que eu chamei de processo chifoide, isso daqui são as costelas e as suas cartilagens. A origem está aqui, e ó, aqui a coluna lombar, ó a inserção do músculo. Esta região que está em azulzinho, centro tendíneo. Neste centro tendíneo, que eu disse que tem 3 orifícios. Vamos encontrar os 3 orifícios. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Mas que imagem é essa? Isso é a imagem de uma pessoa dentro da sua barriga, olhando para cima. Aqui em cima vai estar, depois dessa capa vai estar o seu pulmão. E tudo isso que você está vendo aqui, ó, é o diafragma, tá? Então o diafragma, esse vaso, inclusive, é a aorta. Aqui é a passagem do esôfago e aqui da veia cava. Vamos lá. Então, processo chifoide e as costelas das cartilagens e a coluna lombar. Então, o diafragma começa todo aqui, nessa região, e ele contrai para a área central, que nós vamos encontrar 1, 2 e aqui um terceiro orifício, tá? Aqui, hiato, hiato e forame. Hiato aórtico, hiato esofágico e forame da veia cava, tá? Para um indivíduo respirar, a gente disse que ele tem uma inervação que vem do pescoço, da região cervical. Se eu tiver uma lesão no pescoço, eu posso ter uma parada respiratória. Mas também se eu tiver uma lesão na cabeça, na região do chamado tronco encefálico, essa região aqui, ó, que é embaixo do cérebro, isso daqui que tem em cima é o cérebro, essa região é o cerebelo, e isso daqui é o tronco encefálico, né? Isso daqui, ó, essa região é a região de controle da respiração. Ela controla a respiração através da concentração de gás carbônico. Se eu aumento a concentração de gás carbônico no meu corpo, eu aumento a minha respiração, porque o corpo humano tenta se livrar do gás carbônico. E quando ele se livra do gás carbônico, ele ganha o oxigênio, tá? Daqui para baixo vai ser a medula que vai entrar na sua coluna. Então tá aqui, ó, o centro de controle respiratório vai formar inervação, que vai movimentar o músculo do diafragma e outros músculos como intercostais externos, tá? Bom, esta era a parte importante. Saber que o sistema respiratório é controlado primariamente pelo gás carbônico, tá? Se sente excesso de gás carbônico, você tem que respirar mais rápido para eliminar. Que é no tronco encefálico, que desce pela medula formando ramos no pescoço, sai um nervo chamado nervos frênicos que inervam o diafragma, esse contrai e traciona o pulmão para baixo junto com as costelas e a pessoa pode fazer a inspiração. Quando interrompe esse estímulo, os músculos se relaxam e você tem a expiração de forma passiva. Discutimos isso então em breve.